Coucou a tous, aqui é a Manu do Francês Fácil e hoje eu vou gravar um dos vídeos, um dos assuntos que mais me pediram toda vez que eu abri caixinha, que eu perguntei se vocês têm dúvidas concernente ao francês, né? Parece ser assim uma pedrinha no sapato de muita gente e eu te entendo porque não é um assunto muito fácil não. Você sabe qual é o gigante que eu vou tentar derrubar hoje, né? São os pronomes on e i. E para entender o uso do on e do i, nada melhor do que perguntar para um francófono, né, que sempre conviveu com ele. Se você tiver um aí do seu lado, né, Jean? Explica aqui pra gente. Isso mesmo, gente. Os francófonos, eles aprenderam o uso desse on e do i ouvindo. Então você vai ter que fazer a mesma coisa. Claro que tem uma regra gramatical e atrás de tudo isso e eu vou te explicar no decorrer desse vídeo, tá? Pega o caderno, te senta porque talvez vai ser um pouquinho longo. Mas é importante você ouvir conteúdos em francês, feito por franceses, para você conseguir ouvir esses pronomes, né? E todas as outras coisas que você aprende em francês. Assim você consegue analisar e assimilar melhor, d'accord? Só para ilustrar para vocês, eu me lembro da primeira vez que a minha irmã me mandou um áudio e a minha sobrinha usou esse pronome i. E, gente, ela tinha 4 aninhos, apenas 4 ans. Agora, segura aí e vem comigo. Primeiro, fique sabendo que on e i são da mesma família, são pronomes pessoais de complemento. Segundo, on e i servem para substituir o complemento em uma frase, então eles exercem a mesma função. Antes de eu continuar, deixa eu te dizer que para você entender melhor o uso do on e do i, você já precisa ter assimilado alguns assuntos da língua francesa, como a noção de complemento, partitif, enfim, é importante você ir etapa por etapa, tá? Não vá colocar... Como é que a gente diz em português? Não sei. Em francês, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Então, eu disse para você que on e i vão substituir complementos na frase. E esses complementos podem ser de objeto direto, indireto e de lugar. Em francês, de lieu. Onde é difícil para nós entendermos o uso do on e do i é que em português nós não temos isso, né? Mas em francês, gente, o verbo não aparece assim sozinho, ele sempre aparece acompanhadinho. E como a língua francesa é maravilhosa, ela não gosta de repetição. E para evitar essa repetição, gente, houve assim essa brilhante ideia de criar os pronomes on e i. C'est merveilleux, não é? Vamos começar pelo on. Quando você usa ele? Primeiro caso, o complemento de lugar é introduzido pela preposição de e para achar o complemento na frase, você faz a pergunta do, que em francês é de onde, do. Vamos lá para um exemplo. O Jean sai do quarto e eu vou perguntar para ele, você está saindo do quarto? Eu pergunto em francês, tu sors de la chambre? E ele vai me responder, sim, eu estou saindo do quarto. Ele pode me responder, oui, je sors de la chambre. Mas como um bom nativo, ele não vai repetir isso, né? Ele vai dizer, j'en sors. Isso mesmo, o on vai evitar essa repetição aí. Je sors de la chambre. Lembra que você tem que responder a pergunta do, que é de onde. O segundo uso do on é quando ele substitui o complemento de objeto direto introduzido por um partitivo. Se o COD, complemento de objeto direto, for introduzido por um partitivo, você usa o on para evitar a repetição. Nesse caso, né, nessa introdução pelo partitivo, você responde a pergunta quoi. Vamos lá para um exemplo. Tu veux du gâteau, que é você quer bolo. Vamos analisar essa frase aí. Tu veux quoi? Du gâteau. Du é o nosso partitivo. Gâteau é o complemento da nossa frase, do nosso verbo veux, que é querer. Então, quando você vai responder, você responde oui, j'en veux. Esse on substituindo o du gâteau. Terceiro caso é quando o complemento do objeto do seu verbo ali
vai ser introduzido por um artigo indefinido. E nesse caso, você responde a pergunta quoi. Quoi. Mas a gente vai ver um exemplo porque é sempre melhor, né? Com uma ilustração. Vamos lá. O Jean-Michel vai no supermercado e eu quero perguntar para ele, você vai comprar maçãs, né? Eu não tô dando a quantidade. Então, a gente tá aí diante do artigo indefinido, né? Em francês fica tu achèteras des pommes? Tu achèteras des pommes? Vamos analisar essa frase. Você tem que responder a pergunta quoi para saber qual é o complemento da frase. Então, tu achèteras quoi? O que? Des pommes. Pomme é o nosso complemento. De é o nosso artigo indefinido. Então, ele vai me responder j'en achèterai. J'en achèterai. Isso. O quarto momento onde você vai usar o on é quando o seu complemento ele é introduzido por um numeral. Você vai continuar respondendo a pergunta quoi. Vamos lá para um exemplo. Eu vou perguntar para ele, você comprou 3 maçãs? Tu as acheté 3 pommes? Tu as acheté quoi? Você comprou o quê? 3 pommes. E ele quer me responder, sim, eu comprei 3 maçãs. Mas ele não vai fazer a repetição, você já conhece isso, né? Então, quando a gente analisa a nossa frase, a gente entende que pomme é o complemento do nosso verbo, 3 sendo o nosso numeral. Então, ele vai me responder j'en ai acheté 3. J'en ai acheté 3. Nesse caso, a quantidade ali, o número que foi usado para a quantidade aparece ali no final da frase. Isso é importante também, tá? O quinto caso do uso do on é quando o complemento ali do nosso verbo, ele é introduzido por um advérbio de quantidade. Nesse caso, você continua respondendo a pergunta quoi, o que, né, para achar o complemento do verbo. E se ele é introduzido por um advérbio de quantidade, que são beaucoup, peu, etc., você usa o on para evitar a repetição. Vamos ver um exemplo. Elle a mangé beaucoup de gâteaux. Então, perguntando se ela tinha comido muito bolo, né? Elle a mangé beaucoup de gâteaux. Eu posso responder oui, elle a mangé beaucoup de gâteaux, mas vamos evitar a repetição. Então, elle a mangé quoi? Beaucoup de gâteaux. Ela mangé du gâteau, ela pas mangé de beaucoup. Beaucoup é a quantidade, né? Então, o complemento ali é gâteau e nós temos ali um advérbio de quantidade que introduz o nosso nome gâteau. Nesse caso, quando você responde, você guarda o advérbio no final. Então, a resposta fica oui, elle en a mangé beaucoup. Oui, elle en a mangé beaucoup. O quinto caso é quando o complemento do nosso verbo ele é indireto e ele responde a pergunta de quoi. Vamos lá para um exemplo. Tu as parlé de ta difficulté, que é você falou de sua dificuldade. Você faz a pergunta, você falou, é o verbo, de quê? De sua dificuldade. Dificuldade é o complemento indireto do nosso verbo, que responde a pergunta de quoi, né? Então, quando eu vou responder, eu vou pegar esse complemento ali, expulsar ele e colocar um on no lugar. Então, ao invés de responder oui, j'ai parlé de ma difficulté, eu vou responder j'en ai parlé. J'en ai parlé. E o último caso onde você vai encontrar o on é em expressões que já são feitas assim. Não tem nada a ver com essa noção de substituição, evitar repetição, não. Exemplo, quando você diz je m'en veux, tipo, sabe quando você tá chateado assim com você, que você fez uma coisa errada, que você tá meio que arrependido? Je m'en veux, por exemplo. Ou aqui no Quebec ele diz muito elle s'en vient, né, para dizer ela está chegando. Elle s'en vient. Isso não tem nada a ver com a substituição, não. É s'en venir, s'en aller, s'en vouloir, ok? Cá entre nós, eu acho que eu já trouxe muito para você no vídeo de hoje, tá? Então, eu vou separar esse vídeo em 2. Eu tinha dito no início do vídeo que eu ia falar do i, do on, mas eu acho melhor eu dar uma separadinha, assim, dá tempo de você repousar a cabeça e amanhã estar com a cabeça de ataque, para entender o i, que, na minha opinião, é um pouquinho mais fácil do que o on. Espero que você, a partir de agora, possa entender um pouco mais o uso desse on. Como eu falei, gente, você vai assistir o meu vídeo, você vai assistir milhões de vídeos, mas é tudo uma questão de prática, de prática e de prática. Então, ouça, pratique, tente, erre, tente entender
E assim vai entrar. Uma hora entra, gente. Uma hora entra. Croyez-moi. E amanhã eu volto, gente, com o uso do i, tá? Enfin, amanhã, demain, dans la prochaine vidéo, quoi. Salut!